Se formos andar um bocadinho para trás, à origem da palavra, ao termo latino, eh, meditação deriva do termo meditatio, que parecem aqueles feitiços do Harry Potter, meditatio, que significa reflexão ou pensamento profundo. E reza a história que os ocidentais chegaram ao Oriente e viram lá o pessoal em posição de lótus, de olhos fechados, que parecia que estavam ali a pensar muito profundamente, muito contemplativos. Então, o verbo latino correspondente meditare, que significa exatamente pensar, contemplar ou ponderar. Então, a prática de meditar envolve focar a mente, alcançar um estado de concentração, uma consciência plena ou uma transcendência espiritual. Agora, já mais nesta era moderna, a partir ali do século XIX, foi havendo um interesse crescente por parte dos ocidentais pelas filosofias orientais e esse interesse começou a crescer. E foram muitos os pesquisadores, os exploradores, os académicos que começaram a trazer o conhecimento dessas tradições hindus, budistas, para toda a Europa e para a América. E claro, como analíticos que os ocidentais são, começaram a investigar estas práticas, começaram a investigar os benefícios da meditação na saúde mental e física. E a meditação começou-se a tornar cada vez mais popular, especialmente nos campos também da psicologia e do bem-estar. Portanto, fazendo um apanhado, a meditação começou na Índia, influenciou fortemente o hinduísmo, o budismo, espalhou-se pela China, Japão, pelo Ocidente cristão e finalmente para todo o mundo moderno, onde se tornou uma prática muito comum, tanto no campo espiritual como no contexto científico e da saúde. Não é por acaso que meditação e medicina têm o mesmo prefixo med, que é uma raiz latina que quer dizer cuidar de, tratar de, prestar atenção a. E uma evoluiu aqui onde nós estamos, no Ocidente, mais para tratar do corpo, e a outra evoluiu mais no Oriente para tratar da mente ou da consciência. Mas nós somos mente e corpo. Precisamos de um cuidado integral, não é? Cuidar do corpo e da mente, porque os dois são inseparáveis, na verdade. E o que é que acontece? Quando deixamos de nos observar, é como se nos esquecêssemos de nós próprios. E o esquecimento de nós está associado à doença. É como se ficássemos decompostos, desintegrados. E o lembrar de nós está associado à cura, à unidade, à integridade. E isto já vem desde há 5.000 anos antes de Cristo, do mito de Osíris, estes conhecimentos, em que Osíris foi despedaçado em 14 pedaços e foi enterrado em diferentes partes do Egito, e foi a sua esposa Isis que o encontrou, que o remembrou, ou seja, que o tornou a construir, a remembrar, e daí também a origem da palavra inglesa remembering, lembrar, relembrar quem ele é, voltar a si, voltar à sua essência, à sua unicidade. Então daí já muito antigamente se tinha este conceito de que sermos unos é a cura, é voltarmos a casa, voltarmos a nós. Por exemplo, no Tibete, meditar significa familiarizar-se com, ou seja, eu próprio utilizo o termo de meditação como um sinónimo de autoobservação, de autoanálise. E afinal, porque afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos de passar algum tempo a observá-la. E o momento-chave para operar qualquer mudança é deixar de ser para observar como se é. E, por exemplo, eu quando estava na área do desporto, no alto rendimento, no atletismo, os atletas queriam melhorar o seu gesto técnico, queriam melhorar no fundo a sua performance. E eu, como fisioterapeuta, entendido em biomecânica, eles vinham-me pedir conselhos e o que é que eu fazia? Uma coisa muito simples. Pegava no telemóvel e filmava-os. Depois chamava-os ao pé de mim, então vamos lá aqui observar o que é que tu acabaste de fazer. Eles estavam a ganhar consciência, estavam-se a interiorizar do seu comportamento, do seu gesto técnico. Então, olha, vais aqui, fosse no lançamento do peso, na velocidade, no salto em comprimento. Portanto, isto é apenas uma analogia para que consigam entender o que é que interiormente nós também conseguimos fazer. Esta capacidade de autoobservação é importantíssima. Por isso, meditação, muito sumariamente, para mim, é conhecer-me a mim próprio. Porque se nós conseguirmos identificar os diversos aspectos da nossa personalidade, então estamos a ser a consciência que observa os programas dessa antiga identidade. E no momento que tem que ser é conscientemente, que nós observamos conscientemente o antigo ser, então já não estamos a sê-lo. Ou seja, através de uma atenção focada, a nossa participação consciente começa a separar-se dos programas inconscientes e a dar-nos, se tudo correr bem, um maior controle sobre eles.
Ou seja, se nós se tudo correr bem, se nós se nós conseguirmos restringir velhos hábitos, velhos pensamentos, reações emocionais antigas ou emoções que nós ganhamos a consciência de identificar como indesejadas, como incapacitantes, como destrutivas, e se já não nos deixarmos conduzir por elas, não é, na nossa vida, acontece a chamada lei de Ebb, que é uma lei da neurologia, que é o Fire and Wire, que diz que quando as células nervosas já não disparam em conjunto, elas deixam de se ligar entre si, logo perdem força, ou seja, vamos eliminando hardware neurológico do antigo ser e deixamos de enviar sinais da mesma forma para os mesmos genes. Isto muito resumidamente. Então mudamos a nossa assinatura química e mudamos o nosso estado de ser. E isso é desenvolvimento pessoal. Os circuitos. Tu falaste da mutação, achei muita piada, tu estavas a ler. A mutação é exatamente isso, eu estava a interiorizar quando estavas a ler, porque é exatamente isso que também estava aí escrito. Isto dito de uma perspectiva mais neurológica, mas é exatamente isso que tu também leste, exatamente, sem tirar nem pôr. Portanto, é necessário ganharmos esta capacidade e a meditação proporciona-nos isso e usar então a metacognição, não é? De maneira a que nenhum comportamento, emoção ou pensamento nos passe despercebido. E é um exercício que, como é que eu hei de dizer? Não é fácil, mas é simples, mas não é fácil. Então, como diz José Saramago, é preciso sair da ilha para podermos ver a ilha. E felizmente nós dispomos de equipamento para isto, para conseguirmos fazer isto, para conseguirmos, como dizia o Joseph Ledoux na entrevista, reescrever as coisas. Ele falava de reescrever o medo, e muito bem, porque nós temos um lobo frontal que funciona como um CEO. Ele liga-se, ativa-se e baixa o volume dos centros sensoriais, dos centros motores, dos centros associativos que dizem respeito à noção da nossa própria identidade. Ele baixa o volume dos circuitos que baixam o volume da nossa noção do tempo temporal, e isso, assim, muito simplisticamente falando, torna-nos consciência pura. Então, os novos pensamentos e sensações tornam-se uma experiência interna que nos permitem instalar novo software e novo hardware no sistema nervoso. Então, meditar, para mim, é uma ferramenta que me ajuda a ser mais livre, mais autêntico e a viver, sem dúvida, em maior consciência. Portanto, aprender a meditar é aprender a voltar a ser criança.